Fala galera, sejam bem-vindos à aula 04, meu nome é Lucas Isaac e nessa aula a gente vai reforçar quais são os tipos de estrutura de decisão lá no if, else, no se, se não, tá? E eu vou apresentar também outra estrutura, que é a estrutura de múltipla escolha, que é o escolha caso em pseudocódigo ou switch case no Java, beleza? Então vamos lá. Dentro das nossas estruturas de decisão if, else, a gente tem as decisões simples, compostas e decisões encadeadas, beleza? A decisão simples é quando se tem só o se, sem o se não, né? Só o if sem o else. Então, se 3 for menor que 4, então vai executar um comando, né? Se a variável aqui for maior que 4, não executa. Ele pula essa parte do código e começa a ler as linhas de baixo. Beleza? Decisão composta é quando o se tem um se não, né? Quando o if tem um else, aí ele é chamado de decisão composta. E a decisão encadeada é quando se tem um se não dentro de um se, ou um se dentro de um se não, tá legal? Como o exemplo aqui. Se a gente tiver uma condição e essa condição for verdadeira, vai executar a linha de baixo. Então, a gente tem outra condição aqui e se ela for verdadeira, vai executar os comandos de baixo. Agora, se a primeira for falsa, ela já pula direto para o senão e executa os comandos. Já em estruturas de múltipla escolha, ela pode ser ou simples ou encadeada, ou seja, ela pode ser simples, como nos exemplos que eu escrevi aqui embaixo, ou ter outro switch case ou outro escolha caso dentro de um escolha caso, beleza? Ele não tem um tipo composto como o if else. E para que serve essa estrutura de múltipla escolha? Ela serve para que você não faça uma estrutura composta de ifs em sequência, para não ter muito if dentro de if, em poucas palavras, beleza? Então, para não ter tanto if dentro de if, a gente faz esse tipo de código que aqui que é a estrutura de múltipla escolha, né? Como é que funciona a sintaxe dela? A gente declara aqui escolha e a gente vai fazer uma variável em cima desse código. Eu não fiz aqui, mas a gente deve fazer uma variável aqui, dar qualquer nome a ela, que represente o valor que vai ser inserido aqui. Por exemplo, eu vou declarar uma variável aqui do tipo inteiro opção. Aí eu vou colocar aqui escolha opção. Se a opção for 1, se o que o usuário digitar for 1, ele vai executar essa linha de comando. Se ele digitar 2, vai executar essa linha de comando aqui. E caso contrário, se ele digite outra opção ou algum outro caractere que não seja os números, ele vai executar a última, né? Normalmente a gente coloca aqui um escreva opção inválida, tá? E aqui representa o fim do meu escolha caso. Em Java, a gente declara com essa sintaxe aqui, escreve switch, o nome da variável, switch escolha, e caso 1, a gente escreve case 1, dois pontos, a linha de comandos embaixo, e em Java a gente coloca esse break depois da linha de comandos. Para que serve o break? Caso o usuário digite 1, ele vai executar aqui meu comando 1. Se não tiver esse comando break aqui, ele vai executar o 2, o 3 e assim por diante, né? Até chegar lá no default, que é o caso contrário. Ele vai executar todos os comandos de resposta para o meu usuário. Para isso não acontecer, eu coloco esse break. Então, aí ele colocando lá número 1 na minha variável opção, ele vai executar o caso 1, vai executar o código do caso 1 e ele vai dar o break e vai pular para o fim escolha, para o final do meu código. Beleza? Então, no próximo slide aqui eu tenho um pseudocódigo que eu criei. E aqui iniciamos nosso algoritmo. Eu declarei minha variável.
Eu declarei a variável com nome de opção, atribuí 0 para inicializar minha variável e ela é do tipo numérico inteiro. Aí eu coloquei aqui, escreva, digite 1 para crédito e 2 para débito. O usuário vai escrever 1 ou 2 para ver qual que é a opção. Caso ele digite 1, ele vai entrar no meu escolha caso e, como ele digitou 1, entra no primeiro caso. Ele vai, com essa opção, visualizar na tela o seguinte: você selecionou crédito, insira o cartão. Beleza? O algoritmo acaba aí, porque uma vez que ele escreveu na tela para o meu usuário, eu não tenho mais código, ele já pula para o meu fim algoritmo, tá? Agora, se ele colocou número 2, vai aparecer na tela, você selecionou o débito, insira o cartão. Se ele colocou qualquer outra coisa, escreveu o nome dele, por exemplo, ele vai entrar em caso contrário e vai escrever lá, ser impresso na tela dele, opção inválida. Beleza? Aqui eu declarei opção como numérico inteiro, mas eu poderia ter declarado ele como carácter, por exemplo, também. Aí aqui eu iria mudar digite A para crédito e B para débito, por exemplo. Aí eu iria precisar fazer as seguintes alterações: mudar aqui para carácter, colocar digite A para crédito, B para débito, escolha a opção permanece o mesmo e aqui eu coloco caso A e aqui caso B. Tá? Então beleza, entrando na parte prática da nossa videoaula, abrirei aqui o meu Gianni e vou criar um novo arquivo Java para fazer a conversão do nosso pseudocódigo para Java, tá? Então vou dar um import da minha classe e chamar o javax.swing, que é para importar o método de OptionPane. Vou criar aqui uma classe chamada exercício 1 aula 04, tá? E vou declarar a minha variável inteira opção. Vou falar que a minha variável opção recebe integer .parseInt jOptionPane.show input dialog e vou pedir para ele digite 1 para crédito e 2 para débito. Abaixo eu abro o meu comando switch. O switch vai receber o valor de opção como parâmetro e case 1, ou seja, caso a variável opção receba o valor de 1, ele vai mostrar o jOptionPane show message dialog. O primeiro parâmetro é null e vai mostrar para o meu usuário: você selecionou crédito, insira o cartão. Um break para finalizar o meu caso e iniciar meu caso 2. Eu escrevo case 2, dou 2 pontos, vou copiar e colar o meu jOptionPane, vou escrever um break aqui para finalizar meu caso 2 e vou editar aqui a mensagem de opção: você selecionou débito, insira o cartão. E por fim, o meu default é o que equivale a caso contrário. Caso contrário, opção inválida. Beleza? Aqui no caso contrário, no default, ele não precisa de um break, porque ele já é a última opção, tá, gente? Então, vou mostrar aqui para vocês. Compilar meu programa, salvar ele como ex1 aula 04. Salvei. Opa, não está dentro de nenhuma pasta. ex1 aula 04. Salvei. Vou tentar compilar
apresentou um erro aqui porque o meu JOptionPane faltou um N aqui no O. É na linha... Cadê a linha? Linha 20. JOptionPane. OptionPane e OptionPane. Beleza. Salvei. Tentei compilar novamente. Terminada com sucesso. Executei aqui o meu programa. E apareceu o meu input. Digite 1 ou 2. 1 para crédito ou 2 para débito. 1. Você selecionou o crédito. Insira o cartão. Dá um OK, finaliza, não me mostra mais nada. Se, por um acaso, eu esquecesse de colocar os meus breaks aqui, deixa eu compilar novamente. Ele compila, não apresenta erro, tá, gente? Aí eu executasse e digitasse o 1 para crédito, aí vai aparecer lá, você selecionou o crédito, insira o cartão. Eu falo, beleza, então meu código rodou. Mas quando eu dou um OK aqui, ó, ele executa o case 2 também. Você selecionou o débito, insira o cartão. Como eu tirei o break do case 2 também, ele também vai executar o default, olha lá, opção inválida. Então, no Java é extremamente importante que a gente coloque os breaks assim que a gente finaliza nossos cases. Beleza? Vou colocar aqui break e assim está correto. Eu vou passar outro exercício aqui rapidinho pra gente. Eu vou até deixar o int opção ali e eu vou fazer o seguinte nesse exercício, tá? Eu vou pegar 4 linguagens. O usuário vai selecionar uma das 4 linguagens. Então eu vou ter Java, JavaScript, vou ter PHP e C, por exemplo, tá? E o que meu comando vai fazer? Retornar como mensagem qual a sintaxe de cada linguagem para o método escreva que está em pseudo. Então, o que eu vou alterar aqui é o seguinte, eu vou colocar digite 1 para Java, vou dar um /n aqui, 2 para JavaScript, /n, 3 para PHP, /n e 4 para C. Vou começar com o meu switch. Vou colocar aqui que ele vai receber o valor de opção. Abro e fecho as chaves. E lá no meu case 1, eu vou ter um JOptionPane.showMessageDialog. Primeiro parâmetro null. E eu vou escrever aqui a sintaxe de escreva em Java e vou colocar aqui o system.out.print. Dá um break. Meu case 2, ele também vai ter um JOptionPane com esse mesmo texto. Só que aqui eu vou mudar para JavaScript. E a sintaxe aqui vai ser console.log. Vou dar um break, dar um case 3, o JOptionPane, finalizar com um break. E no meu case 3 aqui, eu disse que ele seria em PHP. Então, a sintaxe de escreva em PHP é echo. E no meu case 4 aqui, o JOptionPane, um break e mudar o texto aqui para a sintaxe de escreva em C é printf.
Beleza? Por fim, eu vou fazer o meu default aqui embaixo, dizendo que é a opção inválida. Bom, se tiver tudo certo, vai compilar. Vou salvar, compilar meu exercício, compilação com sucesso. Executei e digite para Java 1. Beleza, apareceu lá para mim. A sintaxe de escrever em Java é system.out.print, tá? Vamos lá, selecionar outra opção. Opção 2, JavaScript, é console.log. 3 para PHP é echo. E por fim, 4 para C é printf. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido os exemplos aqui da estrutura de múltipla escolha, tá? Qualquer dúvida, posta aí no YouTube, me procura no Facebook, beleza? E até a próxima aula. Um grande abraço, até!